Boa tarde, pessoal do Braga Bregoso e do Bregoso Cast que está nos acompanhando aqui no YouTube. Lembrando que estamos com o Bregoso Cast edição política aqui no YouTube do Bregoso Cast mesmo. Vai ser transmitido também no Instagram do Braga Bregoso. Segue a gente lá, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais no Braga Bregoso. Hoje a gente está recebendo um candidato a deputado estadual que vem de uma cidade que não é daqui de Recife. É o primeiro candidato de fora de Recife, Rafier. Queria que você se apresentasse. Eu tô acostumando deixar o candidato se apresentar, não fico contando muita história, não. Então, ô Rafier, conta aí tua história aqui pra gente aí de início. Boa tarde, muito obrigado por estar participando aqui do programa, por ter recebido nosso convite. E é isso. Rapaz, eu que agradeço, aliás. Primeiro agradecer a você pelo convite, a toda a equipe da retaguarda que faz o Brega Bregoso, né? O Brega Quest, né? Toda essa turma que veio para inovar e dar uma dinâmica nova à política. A política tá muito chata, Eliabe. Tá chato, Então a tá gente tem chato. que inovar, bicho. Infelizmente, quando o cara liga de manhã a televisão é dele na cueca, de noite é petrolão, de tarde é mensalão. Então se prostituiu, né? A Ainda existe política, né? aquela velha política, ela Ainda tá tem, forte é ainda. muito enraizada, mas em contraponto é o quê? É o motivo de eu estar aqui com vocês, sair lá de Caruaru, né, pra gente discutir política boa, a boa política, que eu não vim falar de fake news, não vim prometer, não vim mentir, não vim enganar. Eu vim dizer que a gente tem duas opções daqui a 6 dias, né? Hoje é segunda-feira, domingo tem eleição. A gente tem 6 dias e tem duas opções. As duas opções são quais? Uma é permanecer com os mesmos. Aí, Eliabe, cá pra nós, bicho, que fique só entre a gente aqui do Brega Bregoso. Eu não vejo como a gente mudar com os mesmos, tá? Caruaru, Pernambuco, a cidade estratégica de Pernambuco, domingo vão eleger 49 deputados estaduais. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E é por isso que eu me preparei muito, né? Para quem não me conhece, meu nome já é um nome diferente. Você pode entrevistar Antônio, Maria, José, João, Eliabe, Ulisses, Xandinho, Felipe, mas Rafier só vai ter um Rafier no Brega Bregoso, É tá? o que? É francês, é É esse nome aí? francês e minha mãe foi tão criativa que ainda colocou Delon. Aí ficou Rafier Delon. É o gringo. Aí, pra você não botar o Delon, bota só o Rafier, que é pequenininho. E, obviamente, a gente consegue ter uma dimensão boa nisso. Mas eu sou administrador por formação, me pós-graduei em gestão pública. Hoje tenho um orgulho danado, Eliabe, de dizer que sou professor universitário e fruto da escola pública, né? Lá do Colégio Municipal Álvaro Lins, que é a maior escola da rede pública municipal de Caruaru. Então, Já fui digo lá no isso. Álvaro Tu Lins já. conhece lá, né? Aquele colégio grande, tem uma Sim, sim, quadra bem sim. bonita lá. E eu digo isso porque, infelizmente, o contexto da educação às vezes é muito modificado na escola pública, sabe, Eliabe? Você observa lá, eu observava meus amigos e minhas amiguinhas lá, que iam na intenção de dar 10 horas da manhã para ter o lanche, porque não tem comida em casa, bicho. Então a questão da insegurança alimentar, que traduzindo, tem 4 letras, que é fome, é uma coisa que está tão perto da gente que a gente nem imagina. E nesse contexto, eu particularmente também tive a oportunidade de assumir 2 cargos importantes lá em Caruaru, de contribuir com a população. Um foi como diretor da Junta Comercial de Pernambuco, a JUSEP, que é o órgão do governo do estado responsável por toda a abertura de empresa, né? O Ulisses, quando foi abrir a mega empresa dele, ele teve que passar lá pela JUSEP, tá? Você, quando foi fundar o Brego Bregoso com o CNPJ, tudo direitinho, tem que passar pela JUSEP. Em São Paulo é a JUSESP, em Pernambuco é a JUSEP, porque é a Junta Comercial de Pernambuco. A gente pegou lá um órgão abandonado, demos uma dinâmica considerável, era um órgão praticamente cartorial, tá? Poucas pessoas conhecem qual é o trabalho da JUSEP e a gente, mesmo jovem, conseguiu dar uma dinâmica diferente. Depois eu recebi um convite curioso, um convite que eu era presidente da Juventude Partidária, Eliabe, para ser coordenador aqui em Recife da Juventude de Jarbas em 2010. A candidatura estava numa situação muito delicada, porque quem conhece a história política de Pernambuco sabe que Eduardo Campos vinha para a reeleição com o pé nas costas. O que é um pé nas costas? É sem ter dificuldade de ser reeleito, mas Jarbas foi muito homem em ter disputado a eleição, tinha que ter o outro lado, tem que ter o contraponto. E quando Charles Ribeiro, que é um dos braços direitos de André de Paula, me convidou, disse: rapaz, vai convidar um matuto lá de Caruaru, rapaz, que não conhece Recife, que não tem o conhecimento do dia a dia da capital pernambucana, né? Isso eu tinha 17 anos na época, mas ele apostou em mim. Eu aluguei aqui um apartamento na Madalena, eu e outro amigo, dormi em 2 colchão, um do lado do outro. É uma dificuldade danada, né? Eu brinco dizendo que na juventude lá, Eliabe, a situação era tão delicada que o ônibus da juventude, da militância, a gente não tinha como ter noção do medidor. Então tinha um pau desse tamanho, a gente botava dentro do medidor e o tanto que ele saísse de molhado era o quanto a gente sabia que tinha combustível ou não no veículo. Mas são histórias que realmente respaldam a gente
a aprender realmente o que é político, né? A gente chegava no comitê ali na Rosa e Silva, né, perto da Praça da Jaqueira, 5h30 da manhã, saía de 1h da manhã. Então a gente deu sangue. Política é sacerdócio, sabe, Eliabe? A gente não pode achar que só vai entrar na boa, só vai entrar para ganhar a eleição. Não, bicho, vamos construir um negócio. Eu sempre costumo dizer que um prédio de 10 andares, ele não começa pelo nono, ele tem que ter uma base, ele tem que ter um primeiro, segundo andar. Então eu consegui criar uma relação boa com Recife, com Jaboatão, com Olinda, desde 2010, quando eu tive a oportunidade de ser coordenador da Juventude de Jabas aqui na capital pernambucana. Aí eu tive contato com a turma da imprensa, né? Não era tão inovador, não tinha Brega Bregoso, não tinha vocês, mas obviamente a gente fez um trabalho bacana conhecendo cada lugarzinho das periferias, dos rincões de Recife e da região metropolitana. Depois eu tive a oportunidade de inicialmente querer ser candidato a vereador lá em Caruaru. Isso já foi em 2016. E o candidato que liderava as pesquisas me convidou para ser o candidato a vice-prefeito dele. Eu tinha 24 anos na época, aceitei, foi um desafio grande, mas o cara quando é jovem, Eliabe, o cara já cria um estereótipo que parece que não entende de política, que não tem preparo, que não tem competência. A gente tem que ter maturidade, mesmo sendo jovem, de saber assimilar isso. E a gente soube assimilar isso, tá? É tanto que nos debates para prefeito, Caruaru é uma cidade dinâmica, assim como Recife, tem uma afiliada da Globo, tem uma afiliada do SBT, então dá condições de você ter o respaldo de ser conhecido. E o guia eleitoral de Caruaru não passa só lá na região agreste, tem uma dimensão que vai até o sertão também. E nos debates a gente conseguiu se preparar e dar uma dinâmica diferente nas candidaturas a vice. É tanto que, para vocês terem ideia, o atual prefeito de Caruaru, que era o vice da ex-prefeita, não foi para nenhum debate comigo, porque correu. E se correu é porque eu não tinha preparo. E eu não brinco de fazer política, Eliabe. Caruaru é uma cidade de quase 400 mil habitantes. Com todo respeito, não é um município com 10, 15 mil habitantes, não. Então o cara não pode brincar disso, não, pô. Eleição é coisa séria. Eu trato de gente, de empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você poder transformar, através da política, a vida de muita gente. Então perdemos a eleição no segundo turno, porém ganhamos no primeiro turno, e aí depois recebi o convite para assumir um órgão estratégico também lá em Caruaru, que é o Detran. Fui o diretor mais jovem do Detran lá em Caruaru, e modéstia à parte a gente conseguiu transformar o órgão, sabe, Eliabe? O Detran, para vocês que conhecem, é um órgão muito delicado, todo mundo já prestou de um serviço, ou diretamente ou indiretamente, e quando eu cheguei lá tinha um pátio de exames com mais de 300 veículos recolhidos, parecia um ferro velho, e meu medo era alguém até a fogo de um veículo, acabar com o negócio, e você perdeu um prédio. E a gente sabe que a política fiscal de Pernambuco é muito ruim. Hoje o Estado só sabe tirar do bolso, Eliabe. Não sabe criar nenhuma condição de facilitar a vida do contribuinte. Então, primeiro ponto, a gente zerou tudo aquilo que tinha de carro recolhido lá e ainda fizemos mais. Fizemos um estacionamento para o usuário agendado. E a política do PSB de Pernambuco é maléfica, não só ao povo de Recife, mas também ao povo do estado de Pernambuco e principalmente do interior. Por que eu digo do interior? Porque quanto mais distante o litoral, mais distante vai ser dos serviços do poder público chegar. Então, Oricuri, Araripina, Serra Talhada, Petrolina, fica muito mais longe dos serviços do poder público. E lá eu via muito o seguinte, só tem uma região no planeta que tem Toyota, tá? Que é a região agreste de Pernambuco. Então o cara tinha lá sua Toyota, tinha lá sua moto e tinha o veículo recolhido pelo não pagamento do licenciamento, que é a soma dos impostos, né? IPVA, seguro de IPVAT, taxa de bombeiro, via de ruas. E a gente tinha que pensar de modo estratégico, Eliabe, uma forma que facilitasse a vida desse povo. Foi onde eu briguei junto ao Detran estadual para levar para Caruaru, para levar para o interior de Pernambuco o pagamento no cartão de crédito de todas as taxas do Detran. Esse serviço só existia aqui na capital pernambucana, só em Recife. Só que Pernambuco são 184 municípios, meu irmão. Eu não posso pensar apenas no nicho, não. São 5 mesorregiões. É Zona da Mata, é região metropolitana, é Agreste, é Sertão do São Francisco. Então você tem que pensar macro, tem que pensar Pernambuco realmente de ponta a ponta. E a gente conseguiu trazer o serviço para Caruaru e hoje, graças a Deus, é muito benéfico e atende muita gente. Outro ponto importante que eu não posso deixar de citar, Eliabe, foi levar para Caruaru a Junta Médica Especial do Detran. O que é isso? Você que está em casa aí me acompanhando, que tem algum familiar, que tem algum parente, ou até você mesmo, algum tipo de deficiência, você tem, por lei, o direito de comprar seu veículo com a redução do IPI. Isso não é favor não, Eliabe, isso é obrigação e é lei. Só que, infelizmente, quem está lá sentado no ar-condicionado não tem interesse de fazer pela população. A gente brigou e depois de quase 20 anos de uma briga da APODEC, que é a Associação dos Deficientes de Caruaru, junto com os deficientes em linhas gerais,
levar para Caruaru, interiorizar a Junta Médica Especial do Detran para Caruaru, que hoje é uma realidade considerável e muito importante. E para finalizar o Detran, que eu já falei demais sobre essa temática, hoje o Detran de Caruaru é o único do Brasil que tem acesso biométrico na sala despachante. Sabe por quê, Eliabe? Porque a gente tinha lá muito golpe de estelionato. O cara tava lá, uma conversa bonita, dizia, tá precisando do quê, meu senhor, minha senhora? Não, eu tô aqui com um documento, mas eu não sei como é que eu resolvo, não sei quem eu procuro. Não, sabe errei não. Me dê aqui os papéis, o valor é X. O cara sumia, desaparecia e tchau pro louro, Eliabe. Então assim, por que eu tô te falando isso? Porque não tem outro caminho, bicho, pra gente conseguir transformar a vida das pessoas. Só tem a política. E a gente tem as opções. Não quiser participar, show de bola. Eu não tenho vocação para sofá ativista, tá? É militante sofá. Tá aqui, sentado, perninha cruzada, televisão, reclamando, mas rapaz, país não presta, lá na Mangabeira não presta, a duplicação e a triplicação da entrada de Recife é uma porcaria. Meu irmão, chega de reclamar, Eliabe. Bora fazer parte desse negócio, pô. Né? Aristóteles dizia lá na Grécia Antiga que se o cara pode até não gostar de política, mas vai ser governado por alguém que gosta. Então eu escolhi isso. Não tenho nenhum parente na política e respeito quem tem. Não tenho nenhum sobrenome famoso e respeito quem tem. Meu pai era vigilante da CAGEP, tá? Um órgão do governo do estado lá em Caruaru, já falecido. Minha mãe, sulanqueira. Meu primeiro emprego foi na Feira da Sulanca de Caruaru, que é a principal veia econômica de Caruaru. Lá, o meu pai, que foi para mim a minha maior referência, eu perdi meu pai um dia depois da eleição de 2016, a qual eu fui candidato a vice-prefeito. E eu tive uma base católica muito forte, sabe? Aliás, quando eu era mais jovem, eu queria ser padre, lá do convento de Caruaru, foi coroinha, e foi lá que eu comecei a ter noção de como é importante você realmente ter empatia pelas pessoas. E política é isso, política é a arte de transformar a vida de você que está me acompanhando aí. Agora, se vai ser por bem ou por mal, vai ser a escolha sua que vai ser feita. Porque é muito lamentável quando você observa que 80% dos brasileiros não lembram em quem votou para deputado estadual na última eleição. Meu irmão, se tu não lembra em quem tu vota, como é que tu vai cobrar de alguém? Verdade, e o pior, 60% das pessoas no Brasil vão decidir essa semana quem vai votar para deputado estadual e federal. Hoje é segunda-feira, então até sábado, domingo, o cara vai estar definindo quem vai votar para deputado. Presidente não, a maioria do povo já tem candidato. Agora deputado é o cara que vai estar na ponta, bicho. É o cara que vai estar propondo, que vai estar fiscalizando, que vai estar questionando, que vai estar com a lupa no dinheiro público, e a gente tem que ter muita responsabilidade por isso. Então, para finalizar 2016, eu me considero um cara muito temente a Deus, sabe, Eliabe? E respeito também quem pensa diferente. A gente tá num país aberto. É laico, mas né? Quando eu fui pré-candidato a vereador, que acabei não sendo porque fui candidato a vice-prefeito, eu particularmente tive que ter uma conversa muito séria com Deus, porque meu pai, depois da separação da minha mãe, ficou numa depressão profunda, tá? E não aceitava de jeito nenhum a separação. E tu sabe que a depressão, a doença da alma, ela começa a acarretar outras situações difíceis, tá? E ele tinha um histórico na próstata que não era legal, era delicado. E ele e o pessoal mais antigo, né? Meu pai faleceu, tinha 66 anos, cabeça dura, né? Um homem de bem, um homem muito correto, a minha inspiração de vida, mas não gostava de médico, não gostava de consulta, não gostava de exame. Então chegou um momento, Eliabe, que eu tive que sair com meu pai do hospital com uma sonda no pênis porque ele não conseguia mais urinar. E a partir dali começou degringolar a situação dele. Então eu pedi a Deus que se porventura fosse acontecer alguma coisa que não fosse no período eleitoral, porque talvez eu não tivesse capacidade psicológica, mental e física para dar conta da campanha. A eleição para prefeito de Caruaru foi dia 2 de outubro de 2016. Meu pai faleceu dia 3 de outubro de 2016. Então, isso não é coincidência, isso não é data de calendário, isso é providência divina que disse, Rafiê, tu não esperou até agora? Não pediu para esperar? Então, beleza, meu irmão. Temos que chamar teu pai. Descansou, tá lá. Sou filho único, tá? Então tive uma carga emocional pesada, Eliabe. Mas Deus sabe tudo, ele governa tudo e sem dúvida alguma foi uma caminhada bem interessante. Mas para atualizar mais ainda e para finalizar e deixar você falar também, não ficar só um monólogo aqui, tá? Depois que passou essa eleição, eu precisava construir o meu caminho político, tá? Foi aí onde eu conheci André de Paula, tá? André de Paula, deputado federal, presidente estadual do PSD, um cara correto, um cara decente, um cara diferenciado, que me convidou para ser o presidente do PSD lá em Caruaru. Aceitei o convite, fui candidato a prefeito de Caruaru em 2020, tá? Muita gente já, vem para vereador, tu vai ser mais votado da cidade, vai ter teu mandato, vai ter tua assessoria, vai ter teu salário. Eu tava nem aí para isso, Eliabe.
eu vi que minha cidade estava com os candidatos que eu não acreditava, que eu não confiava, que eu não via um mínimo de confiança para entregar a minha cidade. Então, deixa eu dizer o que eu penso na televisão, o que eu acho, minhas ideias, vender o que eu penso. E fizemos uma campanha enxuta e tivemos cerca de 15 mil votos. Para ser mais exato, 14.986 votos. Então foi uma campanha bonita, uma campanha dinâmica, uma campanha dos amigos e com a realidade dos fatos. E agora, a gente está aqui de modo muito claro, né, pedindo essa oportunidade para representar Pernambuco, representar Recife, a região metropolitana, Caruaru, esse país que eu chamo de Pernambuco, a partir do ano que vem, na casa de Joaquim Nabuco, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Falei demais, não foi, Liab? Fala que só a gota, né, bicho? E corta aí também, esse bicho. Não, a gente tava querendo te ouvir, a gente precisava te ouvir, né? Pra até te conhecer melhor. E pro pessoal que tá nos assistindo também te conhecer melhor. Eu fiquei prestando atenção muito na tua idade, assim, por ser tão jovem. Tá entrando já ali de frente mesmo, ali no Poder Executivo ali. Foi difícil, é barra da pessoa olhar assim, muitas vezes a pessoa que tá ali em cima, que estava ali em cima de tu no teu cargo, que já estava ali, muitas vezes a pessoa bem mais velha, tá entendendo? E tá ali, daqui a pouco tu chegando e já mandando ordem ali pra galera. Rapaz, deixa eu te contar um negócio. Quando eu fui escolhido para ser candidato a vice-prefeito, foi uma coisa bem interessante lá em Caruaru. O Ulisses tá aqui na retaguarda com a gente, mas eu vou contar para o Ulisses também, mas só fiquei pra gente aqui. Sim. E nesse contexto, o cara que estava liderando, você sabe muito bem que mais interessante do que o poder é a expectativa de poder. Então o cara estava lá liderando, surfando na onda, e obviamente qualquer pessoa que fosse o vice ia ser considerado automaticamente o vice-prefeito da cidade. Sim. E no dia da convenção, que é quando oficializa os candidatos, tá? Eu não pude falar. Por que eu não pude falar? Porque as pessoas não tinham conhecimento de quem eu era. Então vinha lá um menino novo, com aparência jovem, tá? Eu sou magrinho, branquinho, né? Então, eu tenho 31 anos, mas aparento ter menos. E que bom que eu aparento ter menos, viu, aliás? Tu tava com quantos anos lá? Eu tinha 24. 24 anos. 24 anos. Aí os cabas diziam pro candidato que me escolheu, esse caba tá doido. Vai ser prefeito de Caruaru, botar um maloqueiro desse, um menino desse que não entende de nada. Vai ser um desastre. E aí o caba tem que ter resiliência, sabe, Eliabe? Se o caba não tiver resiliência, não tiver preparo psicológico e inteligência emocional, meu irmão, o caba enlouquece. Então eu tive resiliência, eu tinha estudado minha cidade de ponta a ponta, eu tenho noção hoje de todos os problemas de Caruaru no aspecto de IDEB, de IDEP, dos distritos rurais de Caruaru. Caruaru tem uma zona rural enorme, imensa. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está nos acompanhando que tem algum parente ou que é de Caruaru e está aqui em Recife morando. Mas Caruaru não é à toa não, mas Nelson Barbalho, que é um imortal do país de Caruaru, foi um grande cronista, um grande escritor, ele alcunhou os Caruaru do país de Caruaru, porque realmente é uma cidade diferenciada. Lá a gente tem de tudo, não é só a feira não. Tudo que a gente tem de bom tem em Caruaru. E a partir dos comentários que começou as entrevistas, os debates, eu estava muito seguro. E é tanto que eu ouvia muito o seguinte, Eliabe, dizia, Rafiê, tem como votar no vice-prefeito sem votar no prefeito? Porque o candidato prefeito tinha uma certa rejeição. Dizia, meu chefe, isso aí era 20, 30 anos atrás, onde você votava na chapa diferente. Votava no vice de uma forma e no prefeito de outra forma. Mas aposta na gente, que a gente vai fazer diferente. Demos nossa contribuição, fizemos o que tinha feito, mas obviamente a população escolheu o que deveria e que achava melhor naquele momento. Mas obviamente que o preconceito foi muito grande. E mais ainda, de outro detalhe que eu não quis falar aqui, porque é muito história para contar, e aí eu vou ter que pedir pro Brega Bregoso uns 5 horas de entrevista. Fica à vontade. Quando eu era mais jovem, eu tinha 21 anos de idade, antes da campanha de prefeito, eu comecei na juventude do PSDB através do Orkut. Você estava falando de Orkut? Sim. Aí eu, muito enxerido, fui lá, vi que era a comunidade da juventude do PSDB em Recife, procurei, me atualizei, ficava ali na Praça do Derby, o partido, me filiei, e meu sonho era conhecer Brasília, aliás. E como é que acaba vai? Acaba pobre, estudando colégio público, vendendo um almoço para comprar a janta. Aí eu tinha um celularzinho mais ou menos, vendi o celular e fui 2 dias de ônibus para Itapemirim, para a convenção do partido em Brasília. Para mim foi um sonho, parecia pinto no lixo. E quantos anos tu 16 anos de idade eu tinha. 16 Foi anos. lá que eu comecei realmente a conhecer o que era política, a aprender o que é política, na lata mesmo, sofrendo. Tu já desde né? cedo assim, Desde já cedo. sabia o que queria Tava ser. com a cara, a coragem e o espírito e a alma, só tinha isso. Mas por que eu tô te falando isso? Porque as coisas foram acontecendo. Eu fico imaginando às vezes como é que era tu na escola, assim. O pessoal tudo com o seu tema ali, tu ali
na política ali? Aí tu já se envolvia Já me com o envolvia. Grêmio Estudantil. Fui presidente do Grêmio Estudantil, presidente fui de de DA, de classe. DCE. Tu era aquele cara que não passava a cola, não, Esses né? Era troços com todos os eu alunos, não, né? inventava. E o povo me ligava muito à igreja também. Aí dizia, é o padre político, é o padre vereador, é o padre prefeito. Aí uma coisa estava muito ligada à outra. Mas vê só, depois que eu fui presidente da juventude do partido em Caruaru, eu disse, rapaz, eu quero ser presidente estadual da juventude do PSTB em Pernambuco. Aí me filiei, corri atrás, me articulei, rodei o estado todinho e fui. Aí depois disse, rapaz, você mais, eu quero ser presidente nacional da juventude do PSTB. Aí eu botei ali, abri uma bolsa nas costas. Isso com 21 anos de idade, fui rodar o Brasil todinho. Isso era de carona, isso era de ônibus, poucas vezes de avião. Vivia e dormia na rodoviária, porque eu acreditava que era possível um caba do interior de Pernambuco, do Nordeste, ser presidente nacional da juventude naquele momento do maior partido de oposição do Brasil. Rodei muito. E a gente sofre muito preconceito, tá? A gente que é nordestino e Sim, coisa e sim. tal. É demais. Você falou de ser juventude, mas também ser nordestino a gente tem muito isso. E eu lamento demais. Porque parece que só pode ter uma dimensão nacional, Eliabe, quem tá no eixo Rio-São Paulo. Quem tá em Recife, quem tá em Jaboatão, quem tá em Maceió, parece que é uma segunda casta. E na prática não é assim que funciona. Não tem país no planeta melhor do que viver do que Pernambuco. Isso aí é indiscutível. Nossa riqueza cultural, nossa riqueza econômica, nossa gente é diferenciada. O povo de Olinda é um povo diferente, o povo de Recife é um povo diferente, o povo de Caruaru é um povo diferente, é hospitaleiro. A gente sente calor humano. Mas para resumir a história, rodei o Brasil todinho, conheci as 5 regiões do Brasil, a realidade política, econômica, cultural, social, disso tudo, tá? E fomos para a eleição. Eliabe, perdemos por um voto a eleição para presidente nacional da juventude do PSTB. Um voto. São 27 unidades federativas que o Brasil tem. Eu tive 13 votos, o cara que ganhou teve 14. Por que eu estou te falando isso? Porque sempre e onde eu estive, eu sempre quis trabalhar na diversidade. Ou até foi o caminho que me chegou. O que é trabalhar na diversidade? É você realmente quebrar o paradigma, quebrar as fronteiras. Quais eram os meus concorrentes? Era o filho do deputado fulano, o neto do sobrinho do governador cicrano, o parente do presidente do partido, e o grupo da gente era aqueles militantes. E só tinha a ideologia, a vontade de fazer diferente e o tesão de mudar a realidade partidária do PSDB naquela época. Então, nosso grupo representava o grupo realmente, não é dos periféricos, mas era dos invisíveis, podemos dizer assim. Acho que acreditava. Os que acreditavam em raiz, né? Aquele Nutella não era os caras que estavam lá suando, brigando. Então, para mim, foi bem pesado, porque perder por um voto, meu irmão, é pau. É melhor o cara perder por uma lapada, agora perder por um voto é pau. Mas por que eu tô te contando isso? Porque é minha história, é minha vida, tá? Eu sou apaixonado por storytelling, né? Onde é que você conta realmente histórias de acordo com aquilo que você vivenciou. Não foi porque você leu, não é porque alguém te ensinou, não é porque você aprendeu na faculdade. Então, tudo isso é uma soma que me respaldou a chegar na casa dos 30 anos em Caruaru, né? Com uma participação majoritária na cidade. A gente aparece muito bem nas pesquisas de deputado estadual lá em Caruaru, onde eu chego tem gente que diz, Rafael, eu voto em você para deputado, mas daqui a 2 anos quero você como prefeito. E eu acho que é um ciclo, sabe, Eliabe? Teve teu avô, teve teu bisavô, não sei se você é pai, você é pai? Sou pai. Tem teus filhos, daqui a pouco tem teus netos, é uma geração, bicho. É um ciclo da vida, meu irmão. Então a gente tem que respeitar isso. Quem passou já contribuiu. Quem passou já teve oportunidade. Tá na hora de você oportunizar novas pessoas, de dinamizar, de colocar nova gente. E se não prestar, tira o cara por daqui a 4 anos. Tu acha que não falta mais disso para ser político? Falta mais a pessoa ir na rua, viajar o Brasil assim como tu viajou, conhecer novas pessoas, tudo isso acontecer para a pessoa poder entrar no cargo público, concorrer a um cargo político, porque muitas vezes a pessoa entra assim na política do nada. Nasceu Eliabe, ontem ali já deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu entrou. quero gravar um podcast lá em Caruaru, eu procuro a Casa Cast do nosso amigo Ingres, tá? Se eu quero fazer um podcast em Recife, ou ter um diálogo bacana, um papo bacana, eu vou lá no Brega Bregoso, converso com o Eliabe, converso com o Ulisses, com o Xandinho, com o Felipe, com o menino, e faço um trabalho, né? Assim que funciona. Isso. Quando o cara tem um problema no carro, na moto, na bicicleta do cara, o cara quer o quê? Um mecânico que pelo menos tenha um mínimo de noção, né? Noção das Assim, coisas, né? Para saber, né? tu não leva teu filho ou tua filha no médico que tu não confia. Duvido tu levar. Tu não leva tua esposa
em um ginecologista que tu não tenha pelo menos o mínimo de capacidade profissional que o cara tenha. Eu duvido que tu leve, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque na política parece que é diferente. O cara quer escolher, desculpa a expressão, mesmo. A gente tá em casa que eu posso falar. Qualquer porcaria que tem aí. Eu me preparei pra isso, Eliabe. Eu participei do Renova Brasil. O Renova Brasil, Ulisses, é a maior escola de formação Conheço. política do país, meu irmão. Elegeu o Luciele lá pra Por Bezerro. causa de jeito, Luciela é minha irmã. Minha De amiga coração, também. de Bezerros. A gente até falou dela no podcast aqui mais cedo. Luciela é um case de sucesso que deu certo. Não foi pra Bezerro, não. Foi pra política de Pernambuco. E por que eu tô te falando isso, Eliabe? Porque eu participei de processo seletivo com 12 mil inscritos para 150 vagas. E te confesso, tá querendo dizer que eu sou pior que todo mundo, não. Mas eu me inscrevi por me inscrever, tá? Mas as etapas foram passando. Eu fui passando nas etapas, entrevistas, provas. Foram 7 meses de processo seletivo, tá? 7 meses de processo seletivo. E eu passei, e sinto muito orgulho de ser o representante de Caruaru dentro dessa seleção, lá no Renova Brasil. O que é o Renova Brasil? É uma escola de formação política. O cara vai aprender o que danado faz um parlamentar, o que danado faz um executivo, o que um deputado estadual pode fazer, qual a diferença de um deputado estadual para um deputado federal, qual é o papel enquanto legislador de indicação de requerimento de propositura, enfim, do que é o dia a dia do parlamentar. Então, é o mínimo que o candidato pode oferecer a você que está me acompanhando aí, é a sua bagagem, a sua capacidade enquanto possível legislador, enquanto possível representante, enquanto possível porta-voz da tua voz na Assembleia Legislativa, pô. Como é que 80% do povo não vê quem votou? A gente tem uma Assembleia Legislativa que tem que ser renovada, bicho. É o filho dos caras que estão há 30 anos atrás, Eliabe. Quer dizer que Eliabe, que não tem um sobrenome conhecido, nunca vai ser nem vereador do Recife? Não pode. Será que Rafier, porque não tem um sobrenome tradicional em Caruaru, nunca vai ser prefeito de Caruaru? Chega disso, bicho. Ora, quebrar cultura, quebrar paradigma é um processo. Isso não acontece do dia para a noite, de um dia para outro dia, não. Isso é uma construção. E, meu irmão, quando a construção ela é coletiva, ela é fantástica, meu irmão. Eu me sinto muito à vontade, Eliabe. Sabe por quê? Porque eu não faço política como esses caras fazem, que é de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, tá? Eu não sei se eu acho que eu não tenho ainda os meninos no Instagram, não, mas eu vou adicionar, Ulisses, vocês. Mas eu faço política todo dia. Eu faço política 25 horas do dia, 9 dias por semana. Sabe por quê? Porque é o que eu escolhi para minha vida. Cada um tem uma vocação. Eu escolhi poder contribuir com as pessoas dentro das minhas limitações. Sou um cara cheio de falhas, cheio de defeitos, mas eu tenho uma virtude muito grande, sabe, Eliabe? Que é a vontade de ser uma nova voz na política, não só de Caruaru, mas de Pernambuco. E para isso não depende só de mim, não, que eu sozinho só tenho meu voto. Eu preciso do apoio de quem está nos acompanhando. Tá com dúvida? Bota lá no Instagram, @RafierDelon. Rafier com 2 Fs, Delon é com 2 Ls e tem um N de navio no final. Olha lá, meu Instagram, o que eu penso, o que eu acho, minhas ideias, tudo aquilo que a gente pensa. Sabe por que eu digo isso, aliás? Porque parece que quando chega a eleição, o candidato vira um personagem. Aí fala bonitinho, tudo é bom, né? Tudo tá dentro dos conformes, eu faço, eu prometo, eu vou realizar. Meu irmão, analisa o histórico do cara. Vê se o passado dele não condena. Vê se ele é coerente com o que ele tá dizendo pra tu agora, com aquilo que ele fez até antes da eleição, porque isso é o casamento perfeito, Eliabe, de você conseguir realmente ter um representante seu. Agora, não venha me dizer que dia 2 de outubro você não vai votar para deputado estadual, não. Porque quando for depois, quando tiver a bagaceira na sua rua, quando tiver a dificuldade na escola de um parente seu, no posto de saúde sem médico, aí, meu irmão, me perdoe. Mas você não tem moral nenhuma para querer questionar isso. O problema, Eliabe, do calçamento da tua rua, bicho, que tem uma pedra de paralelepípedo lá, solta, do preço da passagem que tu tá cobrando agora, que não é barato aqui na região metropolitana, ao preço do combustível, é um direcionamento político. A gente passou por uma pandemia há 2 anos atrás que tudo era um decreto direcionado por alguém que é da política. O cara que mora na tua rua, no teu bairro, vai ser direcionado por algum político. Sabe por quê, Eliabe? O secretário da Educação da Prefeitura do Recife vai ser indicado por alguém que é eleito prefeito da cidade com teu voto. E esse cara da educação vai ser o cara que vai fazer a indicação, a seleção, para ser o diretor da escola do teu filho, da tua filha, do teu parente. Vai ser nessa temática ainda que o diretor da creche que tu precisa em casa, pro teu filho, pra tua filha, vai ser o diretor. Do mesmo jeito da educação. O posto de saúde do teu bairro vai ser indicado
pelo secretário de saúde do governo do município, indicado pelo prefeito que foi eleito pelo teu voto. Da mesma forma na esfera estadual. Então, nesse contexto, Eliabe, eu acredito na política, tá? Os políticos decepcionaram. Mas eu acredito na arte da política, que é a arte de transformar a vida das pessoas. Tem muito bandido? Tem. Mas tem gente do bem. Não venha me dizer que tem 513 deputados federais no Brasil. Nenhum presta, bicho. Tem 81 senadores. Nenhum presta, não. Pelo amor de Deus. A arte da política ela não é podre, né? Às vezes pode é quem tá lá. Mas exato, mas tem gente bem lá também. Isso. Eu digo o seguinte, olha, na família da gente, não tem aquela pessoa que a gente, um primo, uma pessoa, mas rapaz, é domingo, ele abre, vai pro almoço domingo. Meu Jesus amado. Não vou não. Não tem na família, bicho. Então por que na política não tem? Claro que tem também. Agora, vão ser esses caras, independente de vocês quererem ou eu querer ou não, que vai direcionar a tua vida, a minha vida, a vida da gente. Essa camada nova de jovens na política, que muitas vezes só vem através do Renova. Tu acha que não poderia ser implementado até nas escolas? Porque, tipo, a pessoa quer seguir esse ramo, como tu desde cedo já teve de ideia na tua cabeça. Eu quero ser político. A gente não poderia também entrar nas escolas para até o aluno mesmo dizer, ó, se eu também quero ser político, eu tenho que aprender, tenho que saber o que faz, não é chegar e inventar de ser político e entrar naquilo ali. Ele há 2 pontos. O primeiro ponto é que eu sou muito grato a um cara chamado Eduardo Mufarrege. Acho que você conhece ele, é um grande empresário de São Paulo. É o cara que criou o Renova Brasil. Bicho, chega de zona de conforto, velho. Vamos botar pra torar nesse negócio. O cara tava lá, o cara é um cara financeiramente estabilizado, tá? Muito tranquilo, mas deu um status na cabeça e disse, porra, bicho, tem que botar alguém, pelo menos, pra querer contribuir com a nova geração da política no Brasil. Deixar uma semente ali. Bora investir dinheiro aqui, vamos chamar empresário fulano, empresário cicano, uns amigos aqui, bora botar dinheiro nesse cara. Não é dinheiro pra comprar voto, não. É dinheiro pra qualificar o cara, pô. Pra quando o cara estiver no brega bregoso e falar de política, não passar vergonha e falar merda, tá? É dizer o que é realidade. É dizer o que a minoria desses caras que estão lá na Assembleia Legislativa não tem nem noção do que é. Os caras estão lá em Brasília, não sabem nem o que nada é política. Qual é o papel do deputado, não sabem nem falar, pegar no microfone. Pô, se eu não tenho capacidade de comunicação, bicho, como é que eu vou comunicar com o meu eleitor? Será que o adjetivo pra me ter um mandato é ser filho do cara que já foi deputado? Peraí, pô, não dá não. Agora tem uma coisa muito importante dentro do que você perguntou, Eliab, porque é o seguinte, os tradicionais não têm interesse nenhum de ter novas lideranças. Eu digo isso porque eu sofro em Caruaru isso, tá? Nós somos a única candidatura a deputado estadual fora dos grupos tradicionais da política Caruaru. Isso não é uma crítica, tá? Isso é um posicionamento, isso é uma observação, tá? Então, hoje, para se fazer política de verdade, é uma coisa altamente complexa do ponto de vista do travamento. Por quê? A renovação política é o filho do cara que foi prefeito. A renovação política é um cara que vai lançar o filho para deputado federal e ele é estadual. A renovação política é uma dobradinha de pai e filho, como tem lá em Caruaru, porque o objetivo político deles não é o povo, não é a periferia, não é a zona rural de Caruaru, não é Recife, não é Jaboatão, não é Olinda, é se perpetuar no poder e fazer disso salário, fazer disso emprego. Meu irmão, política é arte de servir, Eliabe. Eu não quero ser político para ser mandatário pro resto da vida, não, meu irmão. Eu quero ter minha contribuição. Qual é a minha contribuição? Ser deputado estadual do Pernambuco. É isso que eu quero. Qual é o meu sonho? Que não é sonho do ponto de vista lúdico, não é um sonho do ponto de vista utópico, ilusionista. Eu tenho meu sonho, que é ser prefeito de Caruaru. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu acredito que se assim o povo da cidade da gente permitir que a gente esteja no Palácio Minejaim, eu acredito que tem como a gente contribuir muito por aquele que eu preparei. Mas antes disso, eu quero ser deputado estadual. Tá? Eu quero ser deputado estadual para comprovar para a juventude de Recife, para a juventude da periferia aqui de Recife, que tem um cara que é oriundo de colégio público, que tem orgulho danado de dizer isso, filho único, filho de uma sulanqueira, filho de um vigilante, que não tem sobrenome político, que é um cara de classe média, que não tem dinheiro para estar comprando voto e que, mesmo se tivesse, jamais fazeria isso. Eu gastaria com tráfego dentro do patrocínio nas redes sociais do que comprando voto. A gente teve 15 mil votos limpos. Então, essa política cultural é uma política, infelizmente, que existe muito e que prejudica demais o nosso trabalho, porque a gente passa 3 anos e meio, Eliabe, fazendo um trabalho fantástico de escuta, de ouvir, de tentar contribuir de alguma forma. Chega na eleição, acaba avaliar, toma R$50, se troca por esse dinheiro. Peraí, meu irmão.
50 conto tá pra nada, meu irmão. Vai jogar o futuro. É jogar. Qual é o compromisso que um cara desse que tá te comprando voto vai ter contigo? Não, Eliabe, tu quer o quê, meu? Eu não te dei o dinheiro. Não, Rafinha, mas veja, eu tô prestando. E daí, meu irmão? Seu voto foi pago, Eliabe. Procure agora outro trouxa pra você pegar o dinheiro, roubar o dinheiro dele e você ser conivente com isso. Porque eu digo pra você que tá me acompanhando, a culpa não é só do eleito, não. É do eleitor também. Porque se não tivesse o eleitor que não vendesse o voto, não teria o eleito jamais. Os caras dizem, mas rapaz, lá em São Paulo, que eu não quero falar ninguém de Pernambuco aqui, vou jogar pra outro lugar. Paulo Maluf não perde uma eleição. Por que não perde? Porque o povo se vende e compra voto. Tá? Aqui do lado da gente, pertinho da gente. Tá? Renan Calheiros, Renan, bandido e coisa e tal, não sei Alagoas, o quê. né? Não perde uma eleição em Alagoas. Por quê? Não tá comprando voto. Meu irmão, a culpa é dele? Claro que é dele. Não tô desabonando isso, não. Mas se ele chega, não é só com o voto dele, não, Eliabe. Só tem um voto que é o dele. Os outros que fazem ele chegar são justamente esse fruto dessa forma de fazer política. Ou melhor, de fazer a má política. E muitas vezes, assim, por ter uma população tão pobre, muitas vezes a população até acaba aceitando aqueles 50, 100 conto que o político chega ali para comprar. Isso é Deixa eu te fruto, falar uma coisa fruto de uma coisa só no final. Né? Deixa eu te falar uma coisa que é dentro do que eu penso como plano de atuação parlamentar. Quando o cara discute uma eleição executiva, o cara tem um plano de governo, né? A gente tem um plano de atuação parlamentar dividido em 3 eixos. Um deles vai entrar no que tu falou aí, muito bem casado. O primeiro é a economia do polo de confecções do Agreste e que aqui também pode ter uma contribuição enorme com tecnologia, tá? Recife, o Porto Digital é um case de sucesso que precisa ser abrangido Podia enormemente. acontecer um Porto Digital lá em Caruaru. Já era para ter ontem, tá? Lá tem a margem da criatividade, que é show de bola, mas precisa ser ampliado e dinamizado para a periferia, tá? Eu fico a me perguntar quantos talentos são desperdiçados pela falta de uma oportunidade. Como é a periferia lá em Caruaru? Muito parecida com a... Terrível, Mas é né? igual. Vou chegar lá também, né? Mas a realidade não é diferente não, tá? Eu vou chegar nesse ponto. O primeiro ponto é essa questão econômica do polo de confecções ser ampliado junto com a TI, com a tecnologia de informação. Sabe por que eu tô te falando isso, Eliabe? Porque 10 jovens do COC que poderiam estar na TI, se qualificando no ensino técnico, estão fora do crack, da cocaína e daquele que não precisa estar mais aqui se abrangendo, tá? Do estupro, da sacanagem, tá? Do roubo, do furto. O segundo ponto da gente é a crise hídrica. Aí é onde entra onde tu falou. Hoje, na minha concepção, a Compesa presta um desserviço à população de Pernambuco. Sabe por quê, Eliabe? A conta não deixa de chegar, mas o serviço não chega. E sabe por que isso acontece? E isso é a realidade de Recife também. Porque a liderança política lá, do Totó, ele quer amarrar o caminhão-pipa para segurar o voto. O caba lá, que tá em Casa Amarela, ele quer segurar o voto através do caminhão-pipa, ele não quer criar um mecanismo hídrico que venha facilitar e deixar o cara livre nesse ponto. Sabe por quê? Soluciona esse problema. Para quando chegar a semana que vem, toma o santinho, toma o caminhão-pipa, tá resolvido o voto. É essa cultura política que me faz acordar todos os dias, 5 horas da manhã, dormindo 4 horas por dia durante esse período de eleição, para tentar levar a minha voz, levar o que eu penso, o que eu acredito, para ser, mesmo que seja uma andorinha só, mas tem muita gente boa lá também, para gente levar a nossa mensagem. O terceiro ponto é aquele que eu chamo da juventude neném, que você conhece muito bem. Não é neném de criança não, tá? É neném que, de acordo com a economia brasileira, que nem estuda e nem trabalha. O cara sai hoje, você tá aí, sabe o que eu tô dizendo. Do ensino fundamental, vai pro ensino médio, colégio público, e depois, eu vou para onde? Qual vai ser o discernimento vocacional para o mercado de trabalho que eu vou ter? Zero? É fazer aviãozinho? É Qual entrar o na projeto de criminalidade? vida aí Qual o projeto? dessa pessoa? Recapitulo. Quantos talentos são desperdiçados por uma falta de oportunidade? Inúmeros. Tá? E por que não? Vem aqui, iniciativa privada. Você está aqui do meu lado. Como é que a gente pode reduzir teu ICMS ou criar algum mecanismo que venha facilitar eu ter a inserção desse cara que está saindo da escola pública, do ensino médio, e inserir esse cara no mercado de trabalho? Sabe por que eu te digo isso, Eliabe? O emprego é o maior programa social que se existe no planeta. É através do emprego que eu pago o boleto, que eu dou uma saidinha no final de semana. Quem é da igreja, quando termina, vai fazer um lanche. Quem gosta de tomar uma cachaçinha, feito eu gosto de tomar uma lapadinha no sítio da zona rural.
Quem gosta de fazer uma feirinha, porque a gente tem que se alimentar, faz. Quem quer comprar uma roupa, compra também. Tudo isso através do emprego. E sabe o que é preocupante, aliado? Quando o cara não tem emprego, meu irmão, aí vem a doença da alma, vem a depressão, vem a síndrome do pânico, vem a Ansiedade. ansiedade, que a gente já tem isso naturalmente. Isso. E quando fica ocioso, meu chefe, aí o negócio se potencializa, viu? Então, o emprego, na minha concepção, é através dele que você consegue girar o dinheiro, que consegue girar a economia, consegue transformar seu bairro, sua sociedade, sua família, lhe dar dignidade ao emprego, meu irmão. Ô, Rafi, agora mudando um pouquinho o tema. Recentemente aí, eu vi que tu mudou o apoio ao governo do estado, a candidatura do governo do estado. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre isso aí, o porquê e o porquê, as duas coisas. O porquê você apoiava antes o governo do estado que você estava apoiando para governador e por que você está apoiando essa pessoa agora. Liab, deixa eu te falar uma coisa, bicho. A gente nunca deixa quem a gente nunca teve. Isso é muito claro. Eu tenho uma propriedade danada de falar sobre o meu partido, tá? Meu candidato a deputado federal se chama Luciano Bivar. O cara que tem sido muito correto comigo, o cara que tem sido muito decente. O cara de palavra. Presidente nacional da União Brasil. O cara que abriu as portas do partido pra mim. Porque eu vou te falar uma coisa, e que vem também só entre a gente do podcast aqui. Eu queria muito que a gente tivesse a candidatura avulsa. O que é a candidatura avulsa? É o cara não precisar de partido político pra disputar. Mas a legislação obriga você a disputar. E eu fui recebido com um tapete azul bem bonito no União Brasil. Tá? E o cara foi correto, decente, leal. Fantástico. Luciano Bivar tem meu voto para deputado federal, tem meu empenho, é o meu federal, tá? E é um cara fora da curva nesse ponto. E me recebeu da melhor forma possível. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu fui o primeiro cara em Caruaru a declarar apoio ao candidato a governador do meu partido. Fui o primeiro. Peguei o cara no primeiro dia útil, depois da renúncia, lá em Caruaru. Fechei toda a agenda de entrevista de rádio, de televisão. Levei ele no bispo diocesano Dom Rui, que é o nosso bispo, que é o meu bispo da nossa diocese de Caruaru. Dom Rui recebeu ele 11 horas da noite. Levei ele pro seu Zé, que é um barzinho lá em Caruaru, que eu tenho que levar você, tenho que levar o Ulisses pra conhecer lá. Aí tomar umas cachaças lá, trocar uma ideia, escutar uma música boa. Fiz uma programação fantástica com o cara. E eu vou te falar uma coisa, Eliabe. Eu quero de você, meu irmão, que eu posso te oferecer. O que é que eu posso te oferecer? Educação, respeito, credibilidade, honestidade e consideração. É isso que eu quero de você. Se eu te oferecer isso, eu acho que o mínimo que você pode me oferecer é isso também. Agora, meu chefe, se eu não sou bem no local, se o que eu combino contigo hoje é desfeito amanhã, a confiança quebra. Se eu faço um combinado com o Ulisses, ó, Ulisses, eu tenho que estar de 14 horas lá no podcast. Aí quando é hoje, a Ulisses me liga, mas Rafinha, deu um problema, só pode ser domingo de noite. Bicho, eu me organizei todinho, pô. Claro que imprevisto acontece. Pelo menos deu um time. Aí chega domingo, aí eu venho pra Recife, aí o Ulisses diz, Rafinha, vai ficar pra quarta-feira. Eu disse, meu chefe, como é que eu vou confiar mais em tu? Então, qual é a alusão que eu tô falando? A parábola que eu tô falando? Sim. Porque tudo que eu combinei com o candidato a governo do meu partido, ele desfez tudo. Para ficar claro aqui as coisas, resumindo, houve uma quebra de confiança aí entre você e Miguel Coelho que você deixou de Total. apoiar ele e agora você está apoiando Marília, não Não é tenho isso? dúvida da competência enquanto gestor, tá? Eu não sou daquele cara que faz política pequena, tá? Sim. Trabalhar, detona, porque se decepcionou. Não. Não tenho dúvida que fez uma boa gestão em Petrolina. Não vim aqui discutir isso, tá? O cara fez um bom trabalho lá. Eu tô discutindo meu estado. Agora também, eu preciso saber, do ponto de vista do tratamento, como é que funciona. Eu não posso confiar num cara que de manhã fala uma coisa, de tarde diz outra e de noite desfaz o que faz de manhã. E tudo que a gente cumpriu não foi realizado. Por exemplo, todas as agendas que aconteceram em Caruaru, em nenhuma, repito, em nenhuma eu fui convidado. Teve carreata, teve encontro, teve feira, nenhuma eu fui convidado. Tá E se levando sentindo em conta, isolado ali. não, e levando em conta que eu fui o primeiro a abraçar quando ninguém queria. Sabe por quê, Eliab? Porque ser bom no bom é bom demais. Agora, meu chefe, ser bom no ruim, na dificuldade, ruim no osso, aí é difícil. Aí é Pô, complicado. verdade. Então a gente deu sangue pelo candidato do partido a governador, mas a recíproca não foi verdadeira. Agora, o que me deixou muito, não vou dizer chateado, porque político você tem que ter realmente maturidade para isso. É porque eu posso pecar e sou um grande pecador por inúmeras situações, mas eu não consigo te falar pelas costas ou dizer, por exemplo, rapaz, não gostei da entrevista com o Eliabe. Ou o inverso, gostei. Eu tenho que dizer olhando nos teus olhos, Eliabe, porque a política já está tão desacreditada. E se você for mais do mesmo, meu irmão, vai ser mais um.
E numa conversa que a gente tava participando lá, a última que teve, eu fui muito claro dizendo, ó, candidato, eu não tenho mais interesse de estar junto na campanha, de lhe apoiar, porque eu não consigo confiar mais. Se a gente sair daqui com compromisso, quando terminar, eu não vou ter a segurança que vai acontecer. Isso. E foi aí onde ele me ameaçou a retirar a minha candidatura para deputado estadual. E eu questionei ele se estava me ameaçando, né? Aí ele deu uma maneirada maior, mas eu não trabalho com política de ameaça. Eu não trabalho com política de chantagem. Eu não trabalho com política de conveniência ou quem grita mais alto, tá? Meu tom de voz é o mesmo, meu olhar no olho é horizontal da mesma forma, e a partir daí, meu chefe, aí fica difícil a gente continuar. E eu tenho uma relação com o André de Paula muito grande. André de Paula precisa ser o senador dos pernambucanos. Não é por ele, não, é por Pernambuco. André de Paula está pronto, se preparou. André de Paula é uma reserva moral da política, não é de Pernambuco, não é do Brasil. André de Paula é um cara correto, decente, ficha limpa, transparente. E a gente não pode aventurar, não, Eliabe. Eleição do Senado é coisa séria, não é 4 anos, não, é 8 anos. 8 anos, Senado. É muito tempo. A gente tem que Então, prestar o povo atenção. do Recife, o povo de Pernambuco precisa saber o quanto André de Paula vai contribuir como senador a partir do ano que vem. E nessa conjuntura, eu pude ter a oportunidade de conhecer Marília lá atrás. Como eu comecei muito cedo, né? Eu fui convidado para dar uma palestra lá na FAMASU, que é a faculdade de Palmares, através do nosso amigo Tiago. E a vereadora do Recife, Marília Reis, estava lá também. E nós dois fomos os palestrantes, né? Eu numa temática e ela em outra temática. A partir daí a gente começou a criar um vínculo. Do ponto de vista ideológico, eu tenho muita diferença, Eliabe. Eu sempre considerei um cara de centro-direita. Mas não é isso que está em discussão, meu irmão. A discussão aqui é outra. É o serviço para É outra. Então, né? eu estou com Marília Reis para governadora, tá? Com 77 para governadora. E mais, na disputa de prefeito de Caruaru em 2020, a base partidária de Marília foi a mesma base partidária que me apoiou. Ou seja, o PSD da André de Paula me apoiou, o Solidariedade da Marília me apoiou, o AG 36, que é o partido do suplente de senador de André, que é o Júlio Lócio, esse prefeito de Petrolina, me apoiou. Então, meu irmão, tem um sentimento ali, a gente está se conhecendo hoje, mas que eu não abro mão de jeito nenhum, que é o de gratidão. Isso aí não vai vender na Rua da Aurora, não vai vender na Rua Bom Jesus, não vai vender na Conde da Boa Vista. Isso não se vende, meu irmão. Isso ou se tem ou não se tem. E eu não posso ser ingrato com quem foi grato comigo. Acho que o mínimo que eu posso oferecer é a gratidão que sempre me tiveram nesse contexto. Então, estamos juntos, declaramos apoio na última quinta-feira, semana passada, tá? Lá em Caruaru. E a gente não tem dúvida que vai ser uma boa opção, que é uma boa opção, e que Pernambuco precisa de Marília para ser a governadora de Pernambuco. Massa. Esse é o pensamento da nova política, né? Tipo, independente aí do candidato ao governo do estado, ao que for, você ter o seu segmento, você querer aquilo, independente do partido que você tiver, você vai apoiar. Deixa eu te dizer uma coisa, bicho. Você me perguntar, Rafinha, tu concorda com 100% do que o União Brasil faz? Não. Rafinha, tu concorda com 100% dos candidatos que você está apoiando? Não. Você concorda com 100% dos seus familiares? Não. Mas eu respeito isso, Aliabe. A gente tem que ter maturidade, meu irmão, de respeitar. É a democracia. Então, por exemplo, da semana passada pra cá, eu recebi, claro, algumas críticas pelo meu posicionamento, tá? Fiei com Marília, que não sei o quê. Mas eu tenho a minha consciência tranquila do ônus e do bônus. Eu não tô fazendo por capricho eleitoral. Eu não tô fazendo por troca de apoio político. Eu tô fazendo por gratidão. Eu tô fazendo porque eu fui sacaneado pelo meu candidato do meu partido, tá? Que não foi correto como eu fui com ele, tá? E respeito ele, tá? Desejo boa sorte na vida dele. Não vim aqui pra fazer nenhum juízo de valor, não, Eliabe. Agora, do ponto de vista político, eu não posso concordar. Agora, o que é importante também deixar claro, que toda a minha movimentação, Eliabe, foi feita com respaldo, com anuência da Executiva Nacional do União Brasil e com a Executiva Estadual do União Brasil, tá? Isso não foi uma coisa que eu acordei e disse, ó, hoje eu vou apoiar. Do Rafinha. Não, isso foi uma construção coletiva. Se engana, Eliabe, quem é do time do Eu Sozinho Futebol Clube. Meu time é o Central do Caruaru, a Patativa do Agreste. Central. Mas quem acha que é sozinho, que consegue alguma coisa, tá lascado, meu irmão. Como é que o podcast ia funcionar aqui sem a galera na técnica aqui? Certeza. Ali. Só eu e tu aqui. Se tu sozinho não faz um podcast. Não. Tem que ter alguém, pelo menos, pra monitorar, alguém para ter um telefone. Então, quem achar que individualmente pode ser alguma coisa, fazer uma coisa, tá ferrado, meu irmão. Política é a coletividade. É de você ter 2 que pensam melhor que 1, de 3 que pensam melhor que 2. E por aí vai.
Ô, Rafinha, entrando agora nessa onda do brega funk. A gente, por ser uma página de brega, você já acompanha aí a gente, sabe que o brega estourou aí pro Brasil todo, pro mundo. Inclusive entrou muito forte lá em Caruaru, muitos shows estão sendo vendidos, consumidos lá do brega funk. Como a gente tava conversando aqui mais cedo, tem um dos dançarinos que é da nossa produtora, que é lá de Caruaru. Como deputado estadual aí, você entrando aí, representante de Caruaru, como poderia auxiliar o movimento ali pela região? Por Caruaru, Garanhuns, São Caetano, aquelas cidades ali que consomem muito, tem muito show de brega por lá. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Teve duas pessoas que, infelizmente, eu queria ter conhecido, mas o tempo genealógico não foi possível a gente conhecer. Inclusive, rapidinho, a gente faz muitos shows ali naquela rua que devia até ser mudado o nome, a Rua da Vou chegar Mafama. lá. Era isso que eu ia Era falar. isso que eu ia Era falar? isso que eu ia Não, falar. pode ir. Deixa eu te falar duas coisas. Tinha duas pessoas, tá? Que, na minha opinião, contribuíram muito com a economia, com a música, né? Cada um no seu quadrado, claro. Um com a religiosidade, outro com a economia e esse também com a questão musical. Um foi Frei Damião, tá? Frei Damião foi um cara que eu queria muito ter a oportunidade de conhecer. Não tem nada a ver com a sua pergunta, mas eu quero chegar à alusão de onde eu Sim. vou. E o outro foi Reginaldo Rossi. Queria muito ter conhecido o Reginaldo Rossi, o rei do brega, o cara que foi o precursor em Pernambuco Nossa, o disso, rei do tá? brega aí no Brasil, o mundo todo, né? Foi embora muito rápido, infelizmente. Mas eu sou um defensor nato da rua Silvino Macedo, que você conhece lá em Caruaru, Sim, que sim. carinhosamente é conhecido como a Rua da Má Fama. E eu te falo isso sem medo de errar e aqui com uma tranquilidade danada, porque eu fui o único agente político em Caruaru que defendia a Rua da Má Fama. Sabe por quê, Eliabe? Porque a Rua da Má Fama era a nossa Rua da Aurora, para quem não conhece, tá? Claro que devido à proporção de Sim. cada localidade. Mas lá temos o circo, lá temos o Lounge 36, inúmeros lugares com o carvão que fazia realmente a noite de Caruaru parecer a noite de Recife. E eu era um assíduo da Rua da Má Fama. Só que, infelizmente, por ausência e desinteresse do poder público, eles acabaram com a Rua da Má Fama. E quando eu falo de Rua da Má Fama, eu Como falo. tá a situação hoje Não, lá? hoje não existe praticamente mais, né? Deve ter 2 ou 3 barizinhos, né? E minha ideia era dar um up naquela Rua Silvino Macedo. A gente fazer realmente fechar ela final de semana, fazer com ambientes culturais, potencializar o brega. Sabe por que eu falo isso, Eliabe? Porque quando eu potencializo o brega, não é só o estilo musical, não, meu irmão. Eu tô potencializando a economia, eu tô potencializando o lazer, eu tô potencializando a juventude. A Eu sou cultura. fã do circo. Você conhece o circo lá em Sim, sim, Caruaru? o Circo O 93, né? circo hoje é o point do brega em Caruaru. Isso, já O tocamos Conde lá. vive lá, né? Faringe da Paixões Sheldon. vive Tem lá. uma casa do lado Sheldon também, vive lá. da do Tem do Circo. lado também. É, que eu não lembrei o Exatamente. Então nome. veja, o brega de Caruaru está sincronizado e centralizado lá. E por que não o poder público ser um parceiro, dar uma mão amiga disso? Eu sou fã de Faringe da Paixão, pô. Eu sou fã de Sheldon. Eu sou fã do Conde do Brega, pô. Onde o Conde do Brega tá, eu sigo ele em tudo que é Tá lugar, por pô. lá, Eu né? sou fã do cara. Então veja, se a gente não valoriza o que é nosso, isso é nosso, meu irmão. Com todo respeito, isso não é de São Paulo, não. Isso não é do Rio. Isso não é do Rio Grande do Sul. Isso é de Recife, meu chefe. Pernambuco Isso é todo. de Pernambuco. Isso é patrimônio imaterial de Pernambuco. Então, Caruaru tem um case importantíssimo da gente potencializar o brega. Repito, não estou falando só do aspecto musical. Estou falando do aspecto social. Estou falando do aspecto educacional. Estou falando do aspecto do lazer, da qualidade de vida. Até pouco tempo atrás, Eliabe, a única opção da noite de Caruaru era a Rua da Má Fama. Só tinha lá. A Rua Sempre da... que dizia que era show em Caruaru, a gente já Agora sabia. veja, Era lá na Rua da o poder Mafama. público não colocava uma câmera na Silvino Macedo, que é a mesma coisa, Rua da Má Fama. Era O complicado lá a poder segurança. público não colocava um mictório, um banheiro químico, tá? Aí o que acontecia? Quando era no outro dia, tava a rua toda urinada, com fezes, tá? E obviamente não é o caminho, não é esse. Então, teve uma reunião, e aí poucas pessoas sabem disso, lá na antiga Destra, que é a Autarquia Municipal de Trânsito de Caruaru, com a presença de várias instituições de segurança. Eu fui convidado e eu fui o único presente a defender a permanência da Rua da Má Fama em Caruaru, porque foi quase unânime que acabassem tudo, que não tivesse mais nada. Eu fico perguntando, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que você não pode ter a liberdade, que você tem um cara que é liberal nos costumes, liberal na musicalidade, é esse que vos fala, viu? Eu sou um cara liberal nesse contexto Escuta de completo. tudo, né? Então acho que tem que Totalmente ter. eclético. Mas tem que ser, Tem que bicho. ser Tem que ser, assim, né? porque quem sou eu pra querer jogar a tua vida, Aliabe? Verdade.
querer julgar a vida de Ulisses, meu irmão, cada um no seu quadrado, cada um no seu CPF, tá, meu irmão? Eu acho que isso é o que importa. Então, eu sou um defensor nato do Brega, eu sou um defensor nato. E sabe o que é importante? Eu vou voltar ao que eu falei no início. Quando o cara disser assim, véspera da eleição, não vá só no que ele tá dizendo agora, não. Vê lá. Pergunta lá a Albano, que é o dono do circo, o empresário dono do circo. E Rafi, já deu alguma ajuda aqui? Já batalhou por você? Já defendeu vocês? Pergunta aí. Se ele disser que sim, show de bola, tá casando. Se ele disser que não, desconsidere tudo que eu disse e não vote em mim, tá? Então, assim, eu gosto de fazer isso, Eliabe, porque o meu discurso casa com a realidade, tá? Tem que ser um casamento perfeito, a teoria e a prática. E eu lamentei muito a gente não ter. Mas nós temos algumas boas opções lá no Alto do Moura, que na minha concepção tem que ser potencializado a questão cultural, e o Brega, ao meu ver, entra bem no Alto do Moura, porque é o nosso centro de artes figurativas, tá? A casa de Vitalino, porque eu confundo muito Brega com cultura. Para mim, cultura e Brega tá muito colado, né? O Brega é uma cultura nossa, né? É da gente, pô. O Brega tem vários sinônimos. Eu posso chamar a Brega de Pernambuco, eu posso chamar a Brega de cultura, eu posso chamar a Brega de movimento. Não é só a questão do Brega musical. O Brega é um conglomerado de sinônimos que faz parte da tua vida, da minha vida, diretamente, Eliabe. Então, meu irmão, tá aqui gravado, tá aqui registrado. Hoje é segunda-feira e tenho certeza que domingo a gente vai estar elegendo um dos 49 para ser o representante oficial do Brega Bregoso. Eu quero vocês não só no voto, eu quero vocês comigo no gabinete, discutindo estratégia para o Brega de Recife, discutindo estratégia para o Brega da região metropolitana e, mais importante ainda, para o interior de Pernambuco. E estaremos lá cobrando, com certeza, se caso eleito. Não vai estar cobrando, não. Todas essas considerações aqui. Não vai estar cobrando, não, Eliabe. Você vai estar comigo realizando, Vamos executando, lá. Tá? Cobrar, deixa o povo cobrar. Agora você vai estar do meu lado lá, junto com a turma aqui, Ulisses e companhia, discutindo, sentado, planejando, construindo e executando e transformando tudo aquilo que a gente é sonho em realidade. Aproveitando essa deixa, Rafi, aproveita para deixar as considerações finais. Não, aí. Não acredito não. Por quê, pessoal? É sério que era 1 hora, só passou 15 minutos. Ainda o papo foi bom, o papo Fake foi bom. News isso aí, aliás. 15 minutos foi só tu se apresentando. É brincadeira, ó. É pra cá que eu olho, né? Senhora, pra cá, eu tô de considerações porque você merece o voto da gente. Diz aí na câmera. Primeiro, eu tô com raiva. Tá com raiva? Com raiva. Queria conversar mais, né? Passou muito tempo. Pelo meus contos, tá 12 minutos, Ulisses. Tá cara a filmagem aqui. É isso. Olha aí, bicho, esse horário tá errado. É brincadeira, gente. Mas eu queria falar pra você agora, tá? Eu queria falar sério. A gente tem que brincar porque realmente é um papo descontraído, informal aqui. Eu disse, olha, não tem filtro nenhum. Pergunta o que você quiser. Mas eu quero falar pra você que é de Recife. Você que é da região metropolitana. Você que ainda não decidiu quem votar para deputado estadual. Você que vai votar, ou que quer votar em branco, ou que quer votar em nulo. Pernambuco merece ter o seu voto. Pernambuco merece oportunizar alguém que ainda não teve uma oportunidade para te representar, para ser tua voz, para ser o teu porta-voz a partir de janeiro na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ali na Boa Vista, na Rua da Aurora, aquele prédio bonito, para ser tua voz, para ser teu nome, para ser aquela pessoa que realmente vai levar teus anseios junto à população de Pernambuco. Não tem outro caminho. Ou a gente participa, ou vai ficar esses mau caráteres aí dominando tua vida, minha vida e direcionando os nossos caminhos. Não tem outro caminho. Eu queria te fazer um convite. Me segue no Instagram, @RafierDelon. Rafier com 2 Fs. Delon é com 2 Ls e tem um N no final. Me adiciona lá, me manda um direct, me tira a tua dúvida, pergunta lá o que você acha, alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio. Fica à vontade. Eu sou informal, sou assim mesmo, desse jeito, mas eu preciso de você. Eu preciso de você para você fazer com que a gente tenha uma pessoa nossa, um nosso representante na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E não tem outro caminho. O caminho é muito simples, tem nome e tem número. É Rafier 44555. Eu vou repetir para você não esquecer. Rafier, candidato a deputado estadual, a sua voz, o seu nome para o dia 2 de outubro, próximo domingo. 44555. Eliabe, muito obrigado. Muito obrigado, a gente que agradece. Do Brega Bregoso, do Bregoso Cast, tá? E toda a turma aqui da retaguarda. Valeu. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e fica acompanhando que essa semana tem mais Bregoso Edição Política. Obrigado, Rafier. Boa tarde.